Abrir a nossa Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Os irmãos sabem que a cada mês nós estamos estudando um tema geral. No mês passado nós estudamos sobre a identidade do povo de Deus, a identidade do remanescente. E foram 5 temas falando sobre a importância de nós adventistas sabermos quem nós somos. Quem nós somos, irmãos, é muito importante saber. É muito importante saber. Quem não sabe quem é, vai viver pelo que dizem que você é. Você precisa saber quem você é, como pessoa, como cristão. E nós precisamos saber quem nós somos como igreja. Se nós não tivermos isso claro na nossa mente, nós iremos viver baseado no que as pessoas dizem que nós somos. Se você não conhecer a sua igreja, se você não conhecer os fundamentos da sua igreja, se você não conhecer as doutrinas da sua igreja, se você não conhecer a origem da sua igreja, eles irão olhar para você e vai dizer assim: vocês são uma seita. E vocês poderão baixar a cabeça, porque não saberão se defender. Alguém poderá chegar para você e dizer assim: você é um nada. E você vai baixar a cabeça porque você não sabe quem você é. Quando nós sabemos quem nós somos, como pessoa, como igreja, nós não vivemos pelo que as pessoas dizem que nós somos. Nós vivemos pelo que nós realmente somos. E durante o mês de janeiro nós estudamos a nossa identidade. Mas no mês de fevereiro nós estaremos estudando sobre o propósito de nós existirmos. E o tema da minha mensagem hoje é: Deus tem um chamado para cada um de nós. Para cada um de nós. Então você que está com a sua Bíblia, você que está com o seu celular, você sabe que o pastor tem falado isso aqui muitas vezes. O celular é uma bênção, mas se nesse momento ele está ocupando o lugar de Deus, ele não é uma bênção. Ele está sendo usado por Satanás para desviar sua mente daquilo que é importante. Então faça como eu sempre digo: se isso é uma tentação para você, arrasta para baixo, clica lá no aviãozinho, silencia tudo e foca na palavra. Porque se alguém quer falar com você e você der ouvido a esse alguém, e ele é mais importante do que o que Deus quer dizer, você está no lugar errado. Você não está na igreja. Então, venha para a igreja, se concentre na igreja, se concentre na mensagem e deixe Deus falar. Tá bem? Vamos então à Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 10. Leiam juntos comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a maior dor que um ser humano pode sentir? Você já sentiu alguma dor que parecia que você não iria suportar? Acho que todos nós já sentimos dores assim. Dizem que a pior dor é a dor do parto. Por que eu disse dizem? Porque, obviamente, eu nunca senti. Então as mulheres talvez poderiam dizer, não é? Mas existem dores que para os homens também doem mais do que dor do parto. Porque são dores que a mulher nunca irá sentir. O que eu quero dizer para você é que a dor dói em quem está? Em quem está sentindo. E cada um dá o nível... Abaixa um pouquinho para mim, acho que está muito grave. E cada um dá... Obrigado. E cada um vai dar a si
o nível da dor que está sentindo. Portanto, eu não posso avaliar sua dor. Eu não posso dizer que a sua dor é pequena ou a sua dor é forte, porque cada um sente a dor que sente. Então, mas existe uma dor que ela é esmagadora em ambos os lados. É a dor de não saber por que nós existimos. Eu nunca vi uma mulher dar fim à sua vida porque sentiu a dor de parto. E mesmo sendo uma dor incomparável. Eu nunca vi um homem dando fim à sua vida porque está sentindo a dor de uma fratura ou alguma coisa. Ah, eu estou fraturado, está doendo demais, vou acabar com a minha vida. Porém, existem pessoas que estão colocando fim à sua vida pela dor de não saberem quem são. Pela dor de não saberem por que existem. E isso está cansando a gente. Isso cansa as pessoas. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas é um cansaço que tem vindo da nossa alma. Essa semana eu pensei muito sobre esse tema, pensei muito sobre isso. Queria até ter gravado alguma coisa, um vídeo talvez sobre o cansaço do cristão. Existe um cansaço que está vindo da nossa alma, irmãos. É o cansaço de vivermos sem entender o porquê da nossa própria existência. A maior crise da humanidade hoje não é a crise financeira, não é a crise social, não é a crise, qualquer outro tipo de crise, mas a crise existencial. A crise de não saber por que existe. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você já se perguntou por que eu existo? Por que eu nasci? Alguém aqui já fez por que eu nasci? Ou por que eu nasci na família que nasci? Por que eu sou filho do pai que tenho? Por que eu sou filho da mãe que tenho? Alguns até dizem, eu gostaria de ter nascido numa outra família, num outro país, num outro lugar, numa outra cidade. A maior crise que as pessoas têm hoje, e isso gera uma dor profunda, é a dor de não saber quem é, de não saber o propósito para o qual existe. A pessoa vive, a pessoa trabalha, a pessoa respira, mas sente que algo está faltando. Parece que não está completo, parece que está faltando alguma coisa. E a gente chama isso muitas vezes o seguinte: eu estou sentindo hoje um grande o quê? Um grande vazio. Eu estou sentindo um grande vazio na alma, e alguns sentem até um aperto, Isaac, no peito. E há pessoas que tremem, há pessoas que entram em profunda crise de ansiedade, querendo saber a respeito disso. E é algo tão profundo que ela não consegue explicar, mas sente que nasceu para algo maior, mas não consegue ver esse algo maior. Isso acontece porque o ser humano não foi criado apenas para existir. Nós não fomos criados apenas para existir. Nós fomos criados para cumprir um propósito. Nós fomos criados para cumprir um chamado, Henrique. E a Bíblia declara em Efésios 2, versículo 10, que nós somos feitura de Deus. E a palavra feitura no original, no grego que foi escrito a Bíblia, se você quiser anotar em cima dessa palavrinha, para um dia você preparar um sermão, ou se você tiver numa visita, ou com um jovem, ou com alguém quiser dar um conselho mais profundo e você explicar isso aí, você pode colocar essa palavra grega em cima, que é a palavra feitura em português, é poema. Poema. Quase igual poema, mas é poema. Essa palavra significa obra-prima. Quando nos dias de Jesus, o apóstolo Paulo estava declarando isso para os cristãos de Éfeso, ele não disse feitura, ele disse: vocês são obra
prima. Esse foi o sentido que ele quis falar. Vocês são obra-prima, vocês são obra de arte, vocês foram uma criação intencional. Uma criação intencional. Você não é um acidente biológico, você é um projeto divino. Foi isso que Paulo estava dizendo para os cristãos naquele dia. E quando nós vamos ao Antigo Testamento, Salmos, Davi fala de algo mais profundo ainda, que eu acredito que Paulo se valeu para basear a sua declaração aos cristãos de Efésios, quando ele disse, de Éfeso, quando ele disse em Salmo 139, versículo 16, ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos queridos, jovens, crianças, eu quero dizer uma coisa para vocês, que antes do seu primeiro batimento cardíaco, Deus já tinha um plano para a sua vida. Eu achei que você diria amém. Quando o seu coração bateu, que Deus, antes dos médicos virem que você era um menino ou uma menina, Deus já via. Deus sabia que você seria essa menina linda que você é. Deus sabia que você é esse rapaz lindo que você é. E Deus criou um plano para você, homem, ou um plano para você, mulher. Os planos de Deus são diferentes para cada um que nasce. Para cada um que nasce. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para cumprir um propósito nesse mundo. E quando nós não saímos em busca desse propósito, quando nós não saímos em busca de entender o porquê da nossa existência, nós saímos atrás de coisas. É por isso que as pessoas estão tão atrás de coisas, de bens materiais, do carro, do tênis, do celular, da roupa, enfim, as pessoas estão em busca de coisas porque elas não sabem o propósito. O propósito é muito maior do que coisas. Então a nossa busca tem que ser entender o porquê que nós existimos. Porque quando nós entendemos por que nós existimos, qual o propósito da nossa existência, qual o chamado que Deus tem para mim, as coisas, elas acontecem naturalmente, elas virão, mas não para fazer eu entender quem eu sou, mas para cumprir o chamado de Deus. Quando você descobre o seu propósito, a casa que você vier a comprar vai ser para cumprir o propósito de Deus e não para dizer quem você é. Existem pessoas que se elas não tiverem com tênis da moda, elas não são ninguém. Existem pessoas que se elas não tiverem com um carro novo, elas não conseguem se sentir alguém. Existem pessoas que se elas não tiverem com a roupa nova, elas se sentem feias. Existem homens que se eles não estiverem com muito dinheiro, eles não se sentem homens. Por que isso? Porque a existência delas está baseada no que elas têm e não em quem elas verdadeiramente são. Isso é bíblico, isso não é papo de coach não, irmãos. Saber quem a gente é, entender a nossa existência, isso é bíblico. Porque senão nós vamos correr, e como diz Salomão, vamos correr atrás só de coisas passageiras e não de coisas eternas. Porque tudo que nós conquistamos nessa terra é pura vaidade. Mas quando não é vaidade? Quando essas coisas que nós conquistamos são para cumprir o nosso propósito de existência, o nosso chamado. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para a gente viver atrás do nosso propósito. E o nosso propósito está na Bíblia. O nosso propósito está na voz do Espírito Santo. O nosso propósito em buscarmos ter um relacionamento com Jesus, para que isto fique claro para nós. É impossível um cristão, um jovem, um adulto encontrar o seu propósito sem ter relação com a palavra de Deus. Porque o propósito humano está ligado à sua existência divina. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta de reflexão.
Se Deus não tivesse um propósito com a sua vida, por que Ele permitiria então que você existisse? Se Deus não tivesse um propósito com você, então por que Ele permitiria que você nascesse? Porque se você é um cristão, você crê na Bíblia, obviamente, sim ou não? E se você é um cristão e crê na Bíblia, você crê em Salmo 139. De que quando ainda você estava no ventre da sua mãe, Deus tinha um plano para você. Então, se Deus tinha um plano para você, e você não acredita que Ele tem um propósito para você, então você foi criado para quê? Para sofrer? Porque tem muita gente que pensa assim, Mirella, que foi criado para sofrer. Tem muita gente que crê que foi criado para sentir dor, para ter perdas, para ser pobre, ou para ser rico, ou para não ser ninguém. Alguns até dizem assim, por que eu nasci mulher? E outros dizem, por que eu nasci homem? Sabe por que fazem essas perguntas? Porque não descobriram o seu propósito, porque eles estão baseados a sua felicidade de ver o propósito no tamanho da dor que sente, ou no tamanho daquilo que conquistou. Me responda uma coisa. Qual o propósito do sol? Qual o propósito do sol? Fala para mim, qual o propósito do sol? Clarear, esquentar. Hã? Qual o propósito do sol? Está lá em Gênesis 1. Qual o propósito do sol? Iluminar o quê? O dia, está escrito lá. Qual o propósito da lua? Iluminar a noite. Claro que eu estou falando aqui do que está escrito. É óbvio que depois foi descoberto que o sol tem várias outras finalidades. Mas basicamente são essas. O sol tem seu propósito. A água tem seu propósito. As estrelas têm seu propósito. Não seria, Daiane, a obra-prima dele não tem um propósito? O que vale mais aos olhos de Deus, sou eu ou o sol? O que vale mais aos olhos de Deus, é uma árvore ou eu? Eu sou a obra-prima de Deus. Amém? Amém? Não existe propósito maior vindo de Deus para algo que Ele criou, maior que o meu. E se Deus tem um propósito para o sol e o criou com propósito, a água com propósito, as estrelas com propósito, a natureza com propósito, o ar com propósito, a atmosfera com propósito, as nuvens com propósito, se Deus criou tudo com propósito, seria muita inocência da minha parte achar que eu não tenho um propósito. Que Deus me criou e deixou eu viver do jeito que eu achasse que fosse o melhor. Sabe como chama isso? Isso, deísmo. Essa é a filosofia deísta. Que acredita que Deus criou o ser humano, deu cordas nele como um bonequinho e deixou ele viver à mercê da sua própria escolha e sorte e futuro. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós fomos criados por um propósito e Deus tem um plano para nós. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: eu é que sei. Olha só o que a Bíblia diz. Deus revelou para o profeta Jeremias. E lembra que eu preguei aqui sobre o dom de profecia? Lembra que eu preguei sobre o dom de profecia? Que era a forma com que Deus comunicava no passado e comunica hoje com o presente? Olha o que Deus então revelou ao profeta Jeremias. Ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. Quais pensamentos você tem a seu respeito, Nicolas? Quais pensamentos você tem a seu respeito, Larissa? Quais pensamentos, Laís, você tem a seu respeito? Cristiano, quais pensamentos você tem a seu respeito? Quando você está lá sentado no seu sofá, no banco do seu carro, dirigindo para o seu trabalho, que pensamentos, Laura, você pensa a respeito de si mesma? A respeito de você, Anthony, a respeito de mim, a respeito de você, Tida, o que você pensa a seu respeito?
Eu penso que às vezes Deus olha e fala assim: não pensa isso não, criatura. Não é isso que eu penso sobre você. Por que você está pensando isso? Sabe por que você está pensando isso? Deus fala: você está pensando isso porque você está vendo essa atriz aí no seu Instagram, ó, no seu TikTok. Para de olhar para ela. Sabe por quê, meu amigo? Você que está indo, Deus falando, está indo para o trabalho, no carro, Rony, e está pensando. Sabe por que você está pensando isso sobre você? Porque você está olhando para o outro cara, que tem outro tipo de business, está ganhando muito mais porque ele encontrou outro caminho. Para de pensar isso. Olha o que Deus falou para o profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus para nós, irmãos, são pensamentos de paz e de coisas boas. De onde vêm então os pensamentos de coisas más que vêm à nossa mente? Eles vêm de várias construções, do que a gente ouve, do que a gente vê, com as pessoas que a gente convive, do ambiente que a gente está. E muitas vezes, dependendo do que a gente vê, do que a gente assiste, do que a gente conversa, das amizades que a gente tem, do ambiente que a gente está, os pensamentos não serão bons mesmos. Mas quando você olha para Deus, Deus não pensa sobre você o que você está pensando. E se você pensa coisa boa sobre você, Deus pensa ainda muito melhor. Antes de você conhecer Deus, irmão, Ele já te conhecia. Antes de você buscar Deus, Deus já havia preparado um caminho para você. Olha o que o Espírito de profecia declarou para a igreja adventista. Cada ser humano foi criado com um propósito elevado. Nenhuma vida é insignificante aos olhos de Deus. Livre Educação, página 17. Então eu pergunto para você: você acredita que Deus tem um propósito, um chamado para a sua vida? Você acredita? Ou você acha que Deus só teve um chamado para mim? Ou só teve um chamado para o seu pai? Ou para sua mãe? Lembre-se que quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você se tornou um indivíduo. Você se tornou um ser individual, único. Então Deus tem um chamado para cada ser humano que vem à existência. Você tem vivido ou tem sobrevivido? Eu quero falar aqui algumas verdades para você sobre o chamado de Deus para nós. A primeira verdade sobre o chamado de Deus para nós, sobre o propósito de Deus para nós, é que você foi criado intencionalmente por Deus. O que é fazer algo intencional, irmãos? O que significa fazer algo intencional? Me ajuda. É fazer sabendo o que você está fazendo. Quando Deus criou você, Ele sabia o que estava fazendo. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Porque você talvez pode dizer assim: ah, pastor Marcos, mas eu não sou igual fulano. É claro que você não é. Deus não criou igualdade, irmãos. Deus não criou igualdade. Esqueça isso. Nós temos duas irmãs aqui que são gêmeas. Mas os pais as distinguem muito bem, até pelo tom da voz. Mas eu já confundi e continuo confundindo. E se eu for falar o nome agora, ela sabe o que acontece. Alguns gêmeos, você olha para eles, parecem iguais, mas não são. Por quê? Porque Deus não cria nada igual.
Se você continuar se comparando, você vai se ferir. Porque você não é igual a ninguém. Quem criou essa história de que a gente tem que ser igual foi Satanás. Isso nunca foi bíblico. Mas pastor Marcos, mas a Bíblia não diz que a gente tem que ser unido? Sim. Porque o que deve nos unir é o propósito. É o propósito que nos une. A Bíblia diz que quando o homem se casa com a mulher, o que a Bíblia diz que eles se tornam? Uma só carne, né? A ideia que às vezes a gente tem é que passam a ser o quê? Iguais, mas não são. Se a mulher viver no seu casamento achando que o seu marido é igual, você vai sofrer. E você, mulher, achando que o seu marido, ou marido, você achando que a sua mulher, porque casou com você é igual, você também vai sofrer. Vocês não são iguais. O que une vocês é o propósito, é o chamado de ser dois, de ser um e de viverem um suportando o outro, um apoiando o outro. Deus nos criou intencionalmente para isso. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele para uma obra especial, para cumprir a vontade de Deus. Isaías capítulo 44, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Deus não apenas nos criou, Ele formou eu e você para um propósito específico. Não existe vida sem propósito, existe vida sem propósito descoberto. Aí você me diz assim: então pastor, qual é o propósito para o qual Deus criou? O seu propósito é diferente do meu. Você terá que sair experimentando. Você terá que sair experimentando. Você terá que, exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Será que Deus me criou para usar isso para Ele? Então vou experimentar. Vou ver como sai o meu alimento. Vou ver o que as pessoas dizem quando eu ofereço para elas alimento. O meu propósito é ajudar as pessoas. Eu sinto que eu gosto de ajudar. Então você tem que começar a ajudar as pessoas para ver o que elas vão dizer sobre a sua ajuda. Está entendendo? Porque o propósito para o qual Deus nos criou nunca é para o meu benefício. Sempre será para o benefício do reino dele. E o reino dele precisa se cumprir aonde? Na vida de outra? De outra pessoa. O propósito para o qual Deus nos criou sempre é para abençoar a vida do outro. Porém, aí você diz: então o que eu ganho em cumprir esse propósito? Você será triplicamente abençoado. Porque dificilmente, quando você abrir teus braços para abraçar alguém, você não receber um abraço de volta. Existe uma lei que está em um livro chamado As 45, é isso mesmo, João? Leis do Poder? Foi isso mesmo, aquele livro que a gente tem lá em casa? E uma das leis, e essa foi a primeira lei que eu li, chamada Lei da Reciprocidade. E de tudo aquilo que você faz por alguém, em algum momento isso vai retornar para você. Isso é coisas boas e coisas ruins. Então, o propósito de Deus, ele sempre será para cumprir o propósito dele, através de mim. Então eu preciso me expor, eu preciso experimentar, eu preciso praticar, para que esse propósito vá ficando cada vez mais prático e claro para mim. Porque não existe vida sem propósito, mas existe vida sem propósito descoberto. Essa é a primeira verdade sobre o seu chamado.
A segunda verdade sobre o seu chamado é que seu chamado foi definido antes mesmo do seu nascimento. Jeremias 1,5 diz: antes que formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei. É por isso que a gente vive tão vazio por aí. É por isso que às vezes a gente bota a mão na nossa cabeça e começamos a nos perguntar: por que eu existo? Porque muitas vezes, Alain, nós estamos lutando contra o que queima o meu coração. E quando eu digo lutando contra o que queima o nosso coração, o meu coração, eu não estou falando só sobre o que acontece aqui dentro desse templo, não. Porque alguns aqui são líderes, trabalham na igreja, servem a Deus, mas o seu chamado não é só aqui para dentro. O seu chamado é muito mais para fora. Só me responda, quanto tempo você passa aqui na igreja por semana? A gente chega aqui 9h30, ficamos até meio-dia, e alguns até antecipam, né? Vão embora até mais cedo. E quanto tempo passa lá fora? Se a gente não passa 3 horas aqui dentro? E quantas horas tem o dia? 24. Quantas horas tem uma semana? Mais de 140 horas. Não é isso? Quem é bom de matemática aí? E nós passamos 3 horinhas aqui dentro. Então a nossa vida acontece mais fora do que aonde? Do que dentro. Então o nosso propósito acontece mais lá fora do que aqui dentro. Só que às vezes eu estou reduzindo o meu propósito apenas ao que eu venho fazer aqui em 3. Eu venho aqui, canto 2, 3, 4 hinos, ou prego um sermão, ou ajudo na recepção, recolho os dízimos das ofertas, ou dou aulinha para as crianças, ou ajudo na limpeza da igreja. Pronto, já cumpri o meu propósito. Isso é muita mediocridade no plano de Deus para um ser humano. Se cumprir o propósito, ou se o propósito de Deus na minha vida for só isso. Deus é um Deus medíocre. O propósito de Deus é muito maior. Porque o propósito de Deus ele acontece na sua vida para você abençoar as pessoas, para você salvar pessoas, para você transformar a vida das pessoas, para você mudar o rumo da vida das pessoas. E quando você faz isso, Deus conduz você àquilo que você jamais imaginou que alcançaria. Seja isso em termos de paz interior, seja isso em termos de paz mental, seja isso em condições materiais, seja em quais forem as áreas que você tiver necessidade. Quando você estiver vivendo para cumprir o propósito de Deus na sua vida, e isso estiver claro para você, Deus suprirá em você todas as coisas. Todas as coisas. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei você, mas eu já me fiz essa pergunta. Eu já me perguntei várias vezes: nossa, parece que eu estou meio perdido. Parece que as coisas não estão o quê? Se encaixando. Mas nós não estamos perdidos. Nós estamos sendo conduzidos. Mesmo as dores fazem parte desse chamado. Mesmo as dores fazem parte desse chamado. A terceira verdade, a primeira verdade sobre o nosso chamado é que nós fomos criados intencionalmente. A segunda verdade é que o nosso chamado é definido antes do nosso nascimento. E a terceira verdade é que o maior propósito é tornar você semelhante a Jesus. O maior propósito de Deus é que você se torne semelhante a Jesus. Porque quando nós buscarmos como propósito sermos semelhantes a Jesus, nós iremos viver Jesus em nós. Nós iremos reproduzir suas obras. Nós iremos reproduzir suas palavras. Nós iremos repetir as suas ações. Nós devemos nos perguntar, antes de fazer algo para Deus, se nós somos chamados para ser de Cristo.
Romanos 8, 29 diz: porque os que de dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho Jesus. O primeiro chamado não é para uma função, mas é para uma transformação. E o Espírito de profecia diz para nós: o maior propósito da vida é refletir o caráter de Cristo. Lembre-se, irmãos, lembre-se disso. O seu chamado não começa com o que você faz, começa com quem você se torna. A primeira coisa que nós devemos fazer para entender o nosso propósito é entender que eu preciso primeiro ser igual a Jesus. Preciso ser igual a Jesus. Porque quando nós decidimos como propósito ser igual a Jesus, nós iremos cumprir tudo aquilo que nós nascemos para fazer. Efésios 2:10 declarou para nós: Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Aquilo que você tem que fazer na sua vida já está preparado para você fazer. Ah, então, pastor, quer dizer então que agora nós acreditamos na predestinação? Não, isso não é predestinação. Um pai preparar uma reserva financeira para que no futuro seu filho possa dar um passo mais amplo do que aquele que ele daria se ele tivesse que começar do zero, isso não é predestinar a vida do filho. Não é o pai dizendo: filho, você vai ter que fazer assim. É o pai pavimentando a sua jornada. O fato de Deus ter planos para você não limita você a ampliar esses planos que Ele começou, que Ele planejou para você. Por quê? Porque Deus cria planos para nós. Porque Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando a Bíblia diz que Deus preparou um caminho para nós, tem um plano para nós, é que Deus, Ele quer conduzir você. Ele quer direcionar você, Ele quer dar a você segurança onde você vai colocar os seus pés, porque nós temos a mania como ser humano de prepararmos caminhos que nos levam para a morte. Isaías 30, versículo 21 vai dizer: os teus ouvidos ouvirão uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Pastor, então quer dizer que Deus tem um chamado para mim? Deus tem um propósito para a minha existência? Deus quer que tudo que eu faça esteja dentro do meu propósito para que cumpra o propósito dele também nessa terra? E que o propósito dele cumprindo na minha vida vai estar sempre abençoando o outro? E o Senhor quer dizer que Deus, Ele fala no meu ouvido o que eu devo fazer? Sim, Deus fala. Agora ouça uma coisa que eu vou te dizer. Como filhos, e eu também já fui filho, e sou, porque tenho pai, e mesmo que eles não estivessem mais nessa terra, eu sempre seria filho, porque ainda eu estou vivo. Mas há uma tendência muito grande dos filhos em não querer ouvir os pais. E isso não é uma coisa incomum, só de, filho do fulano é assim, filho do cicrano. São todos os filhos. Todos nós temos a tendência de não querer ouvir os pais. E muitas vezes nós não ouvimos. Muitas vezes nós não ouvimos. Agora, por que muitas vezes e não sempre? Porque nós conhecemos o nosso Pai. Nós ouvimos a voz do nosso Pai. Nós sabemos quem é nosso Pai. E mesmo às vezes não ouvindo um comando, em 10 a gente ouve 9. E isso em proporções matemáticas é uma vitória muito grande nesse relacionamento, sim ou não? Sim, você não ouviu uma vez, mas 99 vezes você ouviu. Você é um filho bom ou um filho mau?
Você é um filho que está obedecendo e vivendo os planos do seu pai ou desobedecendo os planos do seu pai ou da sua mãe? Você está obedecendo. Deus sabe que a gente vai falhar. Deus sabe que nós às vezes vamos errar no cumprimento do propósito dele. Mas por que nós acertamos mais na nossa relação com o nosso pai do que erramos? Porque nós temos convivência. Por mais que haja resistência em ouvir a voz do pai e da mãe, mas o amor que eu tenho pelo meu pai, o amor que eu tenho pela minha mãe, a convivência que eu tenho com eles, as palavras que eles falam para mim, os abraços que eles me dão, os beijinhos que eles me dão, a passada de mão que me dá na minha cabeça, o cafuné, isso me faz ser sensível à voz dele. Chama-se relacionamento. Quando nós buscamos ter um relacionamento com Deus, mesmo que a gente seja tentado a descumprir os planos de Deus, mas ainda nós ouviremos a sua voz. Nós temos a mais acertar do que errar. Meu amigo falou hoje isso na escola sabatina, dessa importância de nós termos um relacionamento com Jesus. Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Jesus, mais os propósitos de Deus irão se cumprir, porque Ele vai falar e você vai ouvir. Deus não apenas nos cria, Ele nos guia. Ele nos guia. E por fim, a quarta verdade é que Deus já preparou o caminho que você deve andar. Eu quero concluir minha mensagem, queridos, dizendo que o maior fracasso da vida é nunca descobrir o seu chamado, o seu propósito. O maior fracasso não é falhar, mas é nunca descobrir por que você nasceu. Deve ser muito ruim, deve ser muito doloroso, deve ser muito frustrante para uma pessoa passar toda essa vida. Imagine alguém que viveu 80, 90, 100 anos e olhar para trás e dizer assim: eu nunca soube para o que eu vivi. Deve ser muito ruim. Agora, pior mesmo, é você viver na presença de Jesus, viver na igreja, não beber, não fumar, não se prostituir, não roubar, não mentir, buscar amar todos e no final ainda morrer vazio. Porque você só fez o que te mandaram fazer. Você nunca fez pelo que você era. Mas hoje Deus está chamando você. Isaías 6:8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Você quer descobrir o seu propósito? Nunca mais diga não antes de experimentar aquilo que Deus te chamou para fazer. Se o seu coração queima para ajudar as pessoas, vá ajudar e veja o que Deus vai dizer. Veja o que Deus vai dizer através das pessoas. Se Deus te chamar para servir em sua casa, nunca diga não. Porque o coração do homem, ele é... Deus vai dizer: ande por esse caminho. Mas você nunca vai ouvir de Deus essa voz, se você não estiver bem pertinho dele. Porque você não vai entender a vontade dele para você. Deus não está procurando os mais capazes, Ele está procurando pessoas disponíveis. Seu chamado não é um acidente, irmão. Seu chamado é um convite eterno para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E aí você pode dizer assim: pastor Marco, mas eu sou tão pequeno, eu me sinto às vezes tão pequeno, tão incapaz. Mas Filipenses 1, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo.
ninguém vai fazer perfeito. Eu não vou pregar o melhor sermão. Eu não vou administrar melhor. Nós vamos fazer aquilo que nós vamos fazer de melhor dentro da nossa limitação. E que às vezes não vai agradar a todos. Às vezes você tem um propósito de ser um servo de Deus e você vai servir de uma forma que alguns não vão gostar. Mas a Bíblia diz que isso só será perfeito quando Jesus colocar a mão e completar essa obra em você. E isto será no dia da volta de Jesus, em que nós seremos perfeitos em tudo que fizermos e falarmos. Então eu quero convidar a minha igreja a viver não por coisas, por eventos, por projetos, por acontecimentos, mas por propósito. Quando nós não vivemos por propósitos, quando nós não vivemos o nosso chamado, nós vamos viver e ser aquilo que as pessoas dizem que nós somos ou devemos viver, e nós vamos buscar as coisas para dar sentido à nossa vida. Isso é uma luta injusta. Você é muito mais que isso. Então se coloque nessa manhã à disposição de Deus. Pergunte, volte para casa. Ajoelhe no seu quarto. O seu pai que te vê em secreto, diz a palavra que vai falar com você. E diga assim: Senhor Deus, revela para mim qual é o meu propósito de vida. Revela para mim qual é o seu chamado. Eu vou ler a sua palavra. E se eu estiver lendo alguma coisa que tem a ver com o meu propósito, com o meu chamado, queima o meu coração para que eu entenda isso. E mesmo lendo a Bíblia, Senhor, isso não ficar bem claro, quando eu chegar na igreja e estiver lá um pregador, fala através dele ao meu coração para que eu entenda o meu propósito. Porque eu não quero mais viver a minha existência sem saber para o que eu nasci. Eu quero ser cheio e não vazio. Eu quero estar na sua casa e saber que eu não estou perdendo tempo lá, mas que eu estou buscando força para cumprir o seu propósito na vida dos outros aqui fora. Você já esteve no meu lugar e eu já estive no seu. Todos nós passamos por crise existencial. Todos nós. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui. Você superou e venceu. E eu também superei e venci. Mas pode ser que ainda existam algumas perguntas na sua mente. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que acontece com o outro e não comigo? Por que que aconteceu comigo e não com o outro? Coisas da vida humana, mas em Deus a resposta para tudo isso. Se aproxime de Jesus. Se relacione mais com Jesus. Busque entender e ouvir a voz de Jesus. E a sua vida será muito mais preenchida. Você não precisa, e nem eu, termos uma vida vazia se temos um Deus que completa todas as coisas. Então que Deus abençoe você nessa manhã e que você compreenda isso. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a sua existência. A sua vida neste mundo não é em vão. Acredite nisso. Deus te abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Quero convidar você então a ficar em pé e vamos agradecer a Deus porque Ele tem um chamado para nós, porque Ele tem um propósito para nós. Então vamos perguntar a Deus. Eu não posso dizer: Gilmar, o propósito de Deus para você é esse. Eu não tenho esse poder. Odaí, o propósito de Deus para você é esse, meu amigo. Lídia, o chamado de Deus, o propósito dele para a sua vida é esse. Não tem como a gente fazer isso. Isso é algo individual. Cada um precisa entrar lá no seu quarto e o teu pai que te vê em secreto vai responder para você. Amém? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem um propósito para mim, um chamado para mim e também para os meus irmãos. Desde a mais tenra criança ao mais maduro dos homens ou mulher, o Senhor tem um propósito e um chamado. Mas talvez, ó Deus, a nossa vida esteja vazia, como se estivesse faltando alguma coisa. E pode ser que sim, porque quem nunca viveu essa crise existencial?
de perguntar por que existo, por que eu nasci onde nasci, por que eu sou filho do pai que tenho, da mãe que tenho, por que eu moro onde eu moro. Todos nós já fizemos essas perguntas e alguns podem ainda estar fazendo, ou alguns podem estar até sofrendo por causa dessas perguntas, porque elas parecem sem respostas, mas elas não são. Hoje mesmo, o Senhor ouviu aqui, eu li vários versículos da sua palavra que respondem essas perguntas. Então ajuda, Senhor, cada irmão aqui nessa manhã voltar para sua casa, levantar a sua cabeça e dizer assim: eu não aceito mais a vida que tenho. Eu não aceito mais o relacionamento familiar que eu tenho. Eu não aceito mais o casamento que eu tenho. Eu não aceito mais o trabalho que eu tenho, porque o Senhor tem algo muito maior. Deus abre os meus olhos para que eu saiba o que fazer. Que essa seja a nossa oração. Porque o que o Senhor sonha para nós é muito maior do que aquilo que nós temos planejado. E nós estamos aqui vivendo planos. Mas esses planos que estamos vivendo são os nossos ou são os do Senhor? Porque talvez a nossa vida esteja vazia, as coisas não estejam acontecendo, porque eu estou vivendo os meus planos. Ajude-nos a submetê-los ao Senhor e responda-nos, ó Deus. Responda-nos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Amém. Deus